Atos 15. O título da nossa mensagem de hoje é, na verdade, uma frase de alerta. Como é difícil vencer os limites da religiosidade. Todos nós fomos criados em alguma religião. Aqui no nosso país, no Brasil, a grande parte de nós aqui somos influenciados pela religião católica. No nosso estado nós temos uma forte influência das religiões de raiz africana. E independentemente de qual seja a religião, nós sabemos que só existe um caminho que leva ao Pai, que é Cristo. Existe até a religião evangélica, onde muitas pessoas falam de rituais que devem ser feitos e se esquecem que a única segurança que nós temos de verdade é a segurança no sangue de Jesus e a fé nele. Então hoje nós vamos meditar um pouco a respeito do perigo da religiosidade. Eu quero situar vocês aqui no livro de Atos. Aqui nós estamos agora virando a página, mais ou menos, na metade final, iniciando a metade final. Atos é um livro de 28 capítulos. Nós estamos entrando no 15º capítulo, ou seja, passamos da metade para a metade final do livro. O apóstolo Paulo com Barnabé retornaram à igreja que os havia enviado na primeira viagem missionária, a igreja de Antioquia, na Síria, se eu não me engano. Nós vamos encontrar várias cidades com esse nome. E começaram agora a surgir algumas controvérsias. As controvérsias não eram mais como no primeiro momento por conta de divisão de comida. Aquela foi facilmente resolvida quando escolheram homens cheios do Espírito Santo e começaram a fazer a divisão da comida de maneira correta, e não houve mais problema a respeito, não se ouviu mais problema a esse respeito. Mas essa controvérsia que começa a surgir agora, ela é mais complexa e ela dura até os nossos dias, que é a controvérsia em relação da religiosidade. Então, por exemplo, até hoje nós encontramos pessoas que dizem: não, eu acho que mulher não tem que usar brinco. Eu acho que se você é evangélico, mulheres não tem que usar maquiagem. Eu acho que o homem evangélico não tem que ter cabelo grande. Porque o irmão Eteval tem um cabelo bonito ali e eu não tenho nada contra o cabelo dele. Pessoas podem dizer que o homem não pode ter barba, ou tem que ter barba. Mulher não pode ter cabelo curto. E a gente ouve um monte de coisas semelhantes a essas, que não estão na Bíblia, ou muitas vezes que são textos que falam a respeito de costumes do Antigo Testamento, como nós vamos ver aqui a respeito de cerimônias, leis cerimoniais do Antigo Testamento e que precisam ser vencidas. Então, hoje nós vamos tratar acerca desse assunto. Eu tenho certeza que eu e você ainda possuímos um ranço de religiosidade que precisa ser vencida. Todos nós somos assim. Às vezes a gente acha que se a gente orar daquele jeito, dá certo. Mas se orar de outro jeito, não dá. Eu já sei, sabe por que aquilo não deu certo? Porque eu orei sentado. Se eu orasse de joelho, dava certo. Mas naquele dia eu estava com a dor na coluna, orei sentado, então não deu certo. Deus não me ouviu. Deus só se agrada de quem ora de joelho. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu estou usando esses exemplos assim que são mais visíveis, mas existem tantos outros exemplos de religiosidade que nós guardamos dentro de nós, e que toda religiosidade ela é ruim, porque a religiosidade, irmãos, ela tira a centralidade de Cristo no nosso processo de salvação. Esse é o problema. O problema da religiosidade não é a religiosidade em si mesma, mas é aquilo que ela que desencadeia. Eu fui salvo por Cristo e Cristo somente. A única coisa que eu preciso para ser salvo é fé em Cristo Jesus.
Se eu acrescentar qualquer coisa a essa equação, eu vou estar inventando uma outra religião e saindo do caminho que eu fui chamado. É por isso que temos que ter um cuidado muito grande. Segundo lugar, antes da gente entrar aqui, nós vamos estudar hoje o famoso Concílio de Jerusalém. A reunião dos apóstolos e daqueles cristãos mais antigos, e eles começam a conversar entre si acerca de como deveria ser agora essa junção que até então, até antes de se iniciar o movimento cristão, era impensável, a união de gentios e judeus. Só para você ter uma ideia, o judeu, ele chamava o gentio de cão. O judeu, ele não entrava na casa de uma pessoa que não era judeu. Ele não comia com um não judeu. Então existia uma separação muito grande entre o judeu e todos os demais povos do mundo. E agora surge a igreja de Cristo, que abarca da mesma forma pessoas de todos os povos, línguas e nações, judeus e não judeus. Não há mais diferença de tratamento e não há mais qualquer diferença entre aqueles que estão debaixo do telhado da igreja. E isso, no primeiro momento, foi muito difícil para aquelas pessoas. Os judeus, eles tinham uma série de regras, que ia desde a vestimenta até regras de alimentação. Todas elas estão no Antigo Testamento. E eram o que nós chamamos de leis cerimoniais. As leis cerimoniais, todas elas tinham uma única função: apontar para Cristo. E todas elas foram cumpridas na pessoa de Cristo e, portanto, não são mais agora respeitadas, porque se cumpriram efetivamente em Cristo. Então, vamos agora estudar aqui o capítulo 15 de Atos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Entendeu agora? Então, tinha um judeu cristão, e de repente ele conheceu um cristão que não era judeu. Ele diz: olha, eu não sei o que te disseram, mas se você não se circuncidar, se você não se tornar judeu, a circuncisão era justamente quando um homem, ele cortava uma parte do seu órgão íntimo. Aquilo foi feito lá com Abraão, muito antes até de Moisés. Então isso era a circuncisão. Mas o Senhor já tinha dito muitas vezes, inclusive no Antigo Testamento, que a circuncisão que importava era a circuncisão do coração. Que de nada adianta você cortar uma parte do seu corpo se a sua alma e o seu coração estão no mundo. Então aqui, esses homens, eles começam a dizer: não, a gente tem que circuncidar. E começar a surgir esse tipo de controvérsia. E ele diz: segundo o costume de Moisés, senão vocês não são salvos. Eu não sei que tipo de evangelho você ouviu, mas se você não se circuncidar segundo o costume de Moisés, você não vai poder ser salvo. Jesus nunca disse isso. Muito pelo contrário, Jesus, ele veio para pregar e salvar pessoas de todos os povos, línguas e nações com a fé nele. Jesus diz para a mulher samaritana: Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então aqui ele diz, versículo 2: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão. Olha que coisa séria, irmãos. Não pequena discussão, foi algo muito sério. Pessoas batiam o pé e diziam: não, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Outros: não pode fazer isso. Não pequena discussão com eles. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem até Jerusalém aos apóstolos e presbíteros. A palavra presbíteros aqui, irmãos, não tem uma terminologia formal como a nossa hoje em dia. Presbítero, no nosso contexto evangélico moderno, é muitas vezes um cargo na igreja que alguém desempenha. Mas aqui a ideia de presbíteros no grego
maduros. A palavra presbítero significa ancião. Então, eram aqueles cristãos mais maduros na fé. Eles estavam lá em Jerusalém juntamente com os apóstolos. Então, eles tomaram a decisão de dizer: não, vamos lá conversar com eles, eles vão saber nos orientar. Que coisa bonita. Quando a gente, por exemplo, está conversando entre nós dois aqui e a gente não chega a um denominador comum, é importante a gente ter essa humildade. Vamos conversar com outro irmão mais maduro para ver o que ele diz a respeito disso. E eles foram. Versículo 3: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e da Samaria. E narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E eles, quando chegavam lá na região da Judéia, eles narravam como os gentios estavam se convertendo à fé em Cristo Jesus. Versículo 4: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Eles foram o quê? Bem? Eles foram o quê? Amém? A irmã foi bem recebida. A pequena Helena, que era a mãe de José, foi bem recebida, né? Então, nós como cristãos precisamos ter como regra a hospitalidade. Versículo 4: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, sempre eles. Os fariseus, irmãos, eram aquelas pessoas que tinham essa dificuldade de romper com a religiosidade que eles tinham no passado. Para eles já era uma luta muito grande crer em Cristo como seu Messias, crer em Jesus como seu Cristo, como seu Messias. Mas agora aceitar o fato de que os gentios, independentemente das regras que eles guardavam, também tinham o mesmo direito à salvação que eles, era algo que eles não conseguiam aceitar, não facilmente. E o Senhor Jesus conta para nós uma parábola, a parábola que José mais gosta. Quem acertar, ganha 10 pontos. Qual é a parábola que José mais gosta? Não, aí não é uma parábola. Ó, vocês, tá vendo? Não conhece o irmão. Qual é a parábola? É o que está no capítulo antes. É o filho pródigo que José gosta. Está errado, meu filho? Então, na parábola do rico, do filho pródigo, que na verdade, né, nessa passagem não é a parábola do filho pródigo, a gente que chama assim, mas a gente poderia chamar mais corretamente de a parábola dos dois filhos perdidos do bom pai. Porque os dois filhos estavam perdidos. Um estava perdido longe de casa e o outro estava perdido dentro de casa. E qual foi a postura do filho mais velho quando o filho mais novo retornou? Foi uma postura de quê? De raiva. Porque o pai era bom. O pai fez uma festa para o irmão. O pai celebrou a chegada do irmão que estava morto, que estava perdido e foi achado, que estava morto e reviveu. Mas o filho mais velho estava preocupado em quê? Em dividir a herança. Então, os judeus, eles tinham essa limitação. Como assim? Esse povo imundo, esse povo que viveu no passado, fazendo um monte de coisa errada nos seus ídolos, e agora eles simplesmente porque creem em Jesus vão ser salvos como nós, que sempre respeitamos tudo direitinho? Vão. Porque o que salva não é a lei, nem a obediência a ela. O que salva é a fé em Cristo Jesus. E os fariseus tinham dificuldade, o religioso tem essa dificuldade. Até hoje em dia, você tem uma pessoa muitas vezes que é criada na igreja e de repente vem uma pessoa que viveu uma vida totalmente ímpia, como é o meu caso, e Deus regenera e ele começa agora a usar aqueles que nasceram e cresceram na igreja, têm uma dificuldade. Não, eu mereço muito mais do que esse camarada aí que chegou aí de paraquedas. Que é isso? Então, Deus faz assim, irmãos. Deus escolhe as coisas desprezíveis do mundo, as coisas que não são. Qual foi o apóstolo que o Senhor mais usou? Aquele que perseguiu a igreja, o apóstolo Paulo. Então aqui, eles agora estavam lá, o da seita dos fariseus que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam agora se insurgindo a essa unidade direcionada pelo próprio Senhor Jesus,
de gentios e judeus debaixo da mesma salvação por meio do nome de Jesus. Como foi que Jesus ensinou isso para Pedro? Quem se lembra, a gente estudou aqui. Pedro ia tirar um soninho, né, no telhado, mas antes ele queria uma comidinha, né? Parece uma pessoa que eu conheço, né? Comidinha com soninho, né? Negócio bom. E aí Pedro foi para o telhado assim da casa e ele teve aquele êxtase e viu que um lençol cheio de animais, segundo a lei cerimonial judaica, impuros. E o Espírito Santo dizia, o Senhor dizia a Pedro que mata e come. Pedro diz, não, eu nunca vou comer esses animais. E o Senhor fala de maneira muito séria a Pedro 3 vezes: não diga o que é impuro, aquilo que eu purifiquei. E agora, mesmo depois de toda essa visão do Senhor, as pessoas continuam com essa dificuldade de vencer a religiosidade. Religiosidade é muito difícil ser vencida, irmãos. Ela acorda todo dia do nosso lado, dizendo que nós precisamos fazer algo para agradar a Deus, quando na verdade nós fazemos as coisas porque o amor de Cristo nos constrange. Nós não fazemos coisas para ganhar o amor de Cristo, nós fazemos porque Ele nos ama. E nós nos sentimos amados, benquistos, cuidados, motivados a fazer tudo aquilo que Ele nos ordena. Versículo 5. Então, da seita dos fariseus que haviam crido, diziam: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Pronto. Aí a graça, o quê? O que Paulo diz em Gálatas? Se você fizer isso, meu filho, caiu da graça. A gente não é filho da escrava, a gente é filho da livre. Em Gálatas, Paulo diz, cheio do Espírito Santo, Paulo fala dessas coisas difíceis de entender. O próprio Pedro diz isso, que a lei é como se fosse um guia que nos leva a ficar de joelhos diante de Cristo. A lei é quem nos mata e nos faz enxergar a nossa necessidade de vida e de vida eterna. Sem a lei nós jamais saberíamos que éramos pecadores. Esse é o papel dela, mostrar a nossa feiura, e então nós olhamos para a beleza de Cristo e somos transformados à sua imagem e semelhança. Esse é o papel da lei, sempre foi esse o papel. Abraão não foi salvo pela lei, Enoque não foi salvo pela lei, Noé não foi salvo pela lei, Abel não foi salvo pela lei. Então aqui ele continua agora, versículo 6. Então se reuniram, amém? Cadê as ovelhinhas do seu leão? Vem cá, as ovelhinhas, os 3 vão ficar aqui do meu lado. José, você pode ajeitar, meu filho, a câmera? As ovelhinhas do seu leão, vem cá. Os 3 vão ficar aqui, são meus ajudantes, por causa das cadeiras, né, para os irmãos que estão chegando aí, tá certo? Oh, tá vendo? Ele que me perguntou, e aí, pastor, a gente não vai sentar lá na frente, não? Eu vai, e aí, chegou a hora, viu? Meus ajudantes, mas é tudo bonito, né, irmão? Opa, isso é esse daqui então, rapaz, esse daqui me enche de orgulho. Pode, se vocês quiserem encostar aqui na parede, fica à vontade, viu? O púlpito é de vocês, venha pra cá, assim, ficar mais tranquilo. Mas é para vocês continuarem prestando atenção como eles estão aí, ó, a Bíblia toda aberta, tá vendo aí, ó, como é? Amém, irmãos? Amém. Agora a cadeira tá certinho, precisa trazer mais alguém pra cá? Acho que eu vou botar Paulinho para sentar aqui também. Vamos lá, versículo 6. Reuniram, vocês estão aí no versículo 6, capítulo 15? Então vamos lá comigo. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. A gente tem que se aprofundar na palavra e não nos deixar sermos vencidos facilmente pelos nossos preconceitos. Em vez da gente ser alimentado, né, pelo preconceito carnal, a gente tem que se firmar na nossa fé. A gente tem que cavar mais fundo, para a gente alicerçar um alicerce mais profundo, que nos conceda mais firmeza na nossa fé e convicção.
Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra. Olha que coisa. Eles estavam conversando, mas foi Pedro que teve a visão. A quem mais é dado, mais é cobrado. Longe do que muitas pessoas pensam, que Pedro era o Papa, que Pedro batia o martelo e decretava. Não, na igreja havia uma igualdade. E as pessoas conversavam e o Espírito Santo habitava em todos eles e os usava igualmente. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. Olha que coisa. Para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Não foi o que aconteceu e a gente estudou aqui? Pedro está falando do quê? Da experiência que ele teve com Cornélio. Aquele momento onde ele estava lá orando, o Senhor deu aquela visão, o Espírito Santo mandou ele ir com os emissários de Cornélio, e ele evangeliza a casa de Cornélio, eles recebem o Espírito Santo e Pedro batiza. Já havia tido uma controvérsia, se lembra? Os judeus ficaram chateados: como assim você batizou gente que não era judeu? Aí ele explicou e o pessoal: não, então a graça de Deus também é para os gentios. Parecia-se que esse problema havia sido superado, mas não, irmãos. A religiosidade, ela sempre nos persegue. A religiosidade, irmãos, nada mais é do que tentarmos criar um caminho para o céu segundo os nossos próprios méritos. Isso é a religiosidade. Então eu faço determinadas coisas e é por isso que o Senhor gosta de mim. Não, irmãos. O Senhor te ama, te concedeu o Espírito Santo e te concede graça, e é por isso que você faz determinadas coisas. Como disse o próprio apóstolo Paulo, um dos vasos mais usados por Deus na terra, se não mais usado, ele disse: não fui eu, foi a graça de Deus que estava em mim. Então aqui o apóstolo Pedro, ele fala: olha, vocês se lembram como o Senhor me deu a visão, me levou à casa de Cornélio? A gente já teve essa conversa aqui. Por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Glória a Deus. Versículo 8. Ora, Deus que conhece os corações, Deus conhece o quê? E isso é um problema para quem é hipócrita. Para quem é hipócrita é um problema. Porque hoje em dia a gente consegue até maquiar o rosto. A gente consegue mudar e manipular expressões e sentimentos. Mas o coração, Deus sabe. É verdade. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Não foi assim que aconteceu? Algumas pessoas chegam a ser chamado o Pentecoste dos gentios, a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio, que deu justamente esse primeiro passo para o Evangelho alcançar o mundo inteiro, através dessa superação das barreiras do judaísmo. Versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Preste atenção, não estabeleceu distinção. O que significa distinção? Diferença. Então, diante de Deus, todos são iguais. Versículo de número 9. Não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então, o que é que purifica a gente? Valendo 10 pontos, hein? A fé. É a fé que purifica a gente. A fé, ela purifica o nosso coração. Agora, pois, por que tentais a Deus? Isso é muito sério, irmãos. Você se lembra quando Jesus foi atacado pelo próprio Satanás no deserto? Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, se eu não me engano. Qual foi a resposta de Jesus para Satanás, quando Satanás mandou ele se lançar do alto do templo para baixo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é um mandamento, está lá no Antigo Testamento. E a gente vai tentar Deus, irmão? Sendo que o próprio Jesus usou isso como que espada para se defender dos ataques de Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. E agora aqui o apóstolo Pedro mais uma vez usa: agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz? O que é a cerviz? Pastor, cerviz é muito fácil. Você vai servir coxinha depois. Não, cerviz é a coluna, irmãos, aqui, ó. Porque
pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo, nessa parte da coluna aqui, um jugo em que nossos pais não puderam suportar, nem a nós. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai colocar um peso nas pessoas, peso esse que nem a gente consegue suportar? Porque os judeus não conseguiam obedecer tudo. Eles tinham muitos problemas, existiam cerca de mais de 600 regras. Algumas pessoas falam algo em torno de 630 regras que precisavam ser obedecidas por um judeu que fosse religioso. Você já imaginou isso, irmão? Antes de você comer, você tinha que tomar banho, você tinha que lavar a mão não sei quantas vezes, lavar o talher não sei quantas vezes, lavar o prato não sei quantas vezes. Existia uma série de rituais que precisavam ser feitos ao acordar, ao levantar, e mora muita coisa. Eles davam o dízimo do coentro. Você já imaginou isso? Mulheres aqui que vão na feira comprar um coentro para temperar comida. Homens também, né, que fazem isso. E aí, como é? Você dá o dízimo do coentro. Como é que é isso? Ô meu irmão, eu quero um coentro, mas você tira a parte de Deus aí. Rapaz, é complicado, mas eles arranjavam um jeito de fazer isso. Davam um dízimo até das hortaliças. Eles se preocupavam com as mínimas coisas. Mas Jesus faz um alerta a esses homens e diz: vocês estão coando um mosquito e vocês estão se entalando com o quê? Com cabelo. Já pensou um negócio desse, irmão? Você coa um mosquito, um negócio pequenininho, e você se entala com cabelo. É o que está acontecendo aqui. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que foram salvos, ou que fomos salvos, pela graça do Senhor Jesus. Nós fomos salvos por quê? Hein? Tem alguém salvo aqui? Nós fomos salvos por quê? Pela graça do Senhor Jesus. Como também aqueles o foram. Aqueles, quem são aqueles aqui? Os gentios. Aqueles que não faziam parte, né, do nicho do judaísmo. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo. Você percebeu que o nome Barnabé está na frente? Por quê? Porque Barnabé, ele estava no caminho antes de Paulo. Na primeira viagem missionária, inclusive, foi Barnabé que liderou, apesar de ser Paulo o principal portador da mensagem. Mas era Barnabé que liderava aquela viagem deles. Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Que Tiago é esse? Ah, pastor, é fácil, é aquele que não morreu. Irmãos, na Bíblia você vai ter que ter esse cuidado, porque existem muitos nomes iguais. Uma vez eu conheci uma pessoa, eu creio que alguns conhecem ele aqui. Ele chegou para mim bem sério. Ô irmão, depois de 3 anos na igreja, bem sério: pastor, quantos livros mesmo João Batista escreveu? Eu falei: meu filho, assim, conhecido, nenhum. Não, pastor, mas tem lá o Evangelho de João, tem a carta de João, tem o Apocalipse. Eu digo: meu filho, foi João Batista não, foi o apóstolo João. Aí, ah, sim, porque é o mesmo nome, João. Então você vai ver, por exemplo, que só de apóstolo você tem o quê? 2 Tiago. Tem Tiago, que morreu, que era filho de Zebedeu, que era irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a morrer. E tinha Tiago, filho de Alfeu, se eu não me engano. Mas esse Tiago aqui, que tinha essa figura de liderança na igreja de Jerusalém, é um outro Tiago, é o Tiago, irmão de Jesus. O Tiago, escritor da epístola de Tiago, que a gente estuda, que está aqui no Novo Testamento. Então esse Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então o que Deus está fazendo aqui? Justamente o caminho de volta que havia sido iniciado aonde? Na Torre de Babel. Quem se lembra da Torre de Babel? Que está lá em Gênesis capítulo 11. Logo depois do dilúvio, Deus deu uma ordem aos descendentes de Noé, que eles deveriam povoar a terra inteira. Mas eles obedeceram?
Não. E liderados por um homem perverso chamado Nimrod, disseram que iam construir uma torre tão alta que chegariam até o próprio céu. E Deus então, irado com isso, colocou idiomas diferentes, e por conta desses idiomas diferentes os povos foram separados. E agora Deus está chamando de todos os povos, línguas e nações, pessoas para serem um povo com Ele. É isso que está acontecendo, do ponto de vista puro e simples. Então Ele agora diz, preste atenção, Deus está constituindo dentre todas as pessoas do mundo um povo para o seu nome. Que nome é esse? Cristão. Nome de Cristo. Versículo 15. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-la-ei. Onde é que está escrito isso, irmãos? Amós 9, 11 e 12. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Então todas as pessoas do mundo vão ser salvas da mesma forma, pela graça. Versículo 18. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Percebeu, irmãos? Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos imaginar que alguém se converteu. Você evangelizou, amanhã, né, vai ter evangelismo, e a pessoa se converteu. E aí de repente a pessoa diz: rapaz, eu gostei daquele menininho lá, menininho, olha, 26 anos na cara. Eu gostei da pregação dele, ele parece uma pessoa sincera. Eu quero ir na igreja que ele congrega. E aí de repente ele começa a ir para a igreja, e ele vai para a igreja de, vamos dizer, de blusa, de manga, como é o nome disso? Regata. Aí chega um irmão e diz: varão, regata aí não pode. Aí tá forçando. Por que não pode, irmão? Não, porque blusa regata, pastor, aí não tá honrando a Deus. Ah, então se for assim, se eu me vestir como um iglu, né? Quanto mais roupa, mais honra a Deus. A gente tem que tomar cuidado, irmão. E vamos imaginar que a pessoa vem de sandália. Pô, irmão, de sandália? Pô, de sandália? Que é isso? Estelinha chega a botar a máscara para se esconder. Ela tinha máscara. Porque eu acho que ela tá de sandália também, tá, Estelinha? Não, ela disse: eu não, pai, eu tô cumprindo a lei. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão, pra gente não colocar peso. Você se sente bem de tênis, de sapato? Glória a Deus pela sua vida, irmão. Você quer botar um terno e ficar bonito? Pode, meu filho, seu terno. Você que tem... O pessoal, por exemplo, que é friorento, né? Que tem muito frio. Daqui a pouco a igreja vai ter ar-condicionado central, temperatura ambiente de 15, 17 graus. As mulheres vão estar tudo com aquelas casacas assim, né? Então, irmão, a gente tem que ter cuidado pra gente não... Eu estou usando um exemplo simples de roupa, mas a gente sabe que isso é muito mais complexo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse processo de santificação, ele é um processo que deve ser iniciado de dentro para fora e não de fora para dentro. A gente não chega para uma pessoa que acabou de se converter e diz: ó, o negócio é o seguinte, tem que mudar sua roupa, seu corte de cabelo, você tem que mudar sua pasta de dente. Pelo amor de Deus, irmãos. Então, e deixa eu lhe dizer, é isso que muitas pessoas têm feito. Não pode ser assim. A gente tem que pregar a palavra. De repente, essa pessoa que está vindo de regata e sandália pode até: ô pastor, eu não quero ir mais de regata não. Eu digo: por que, meu filho? Ah, porque agora eu quero honrar mais a Deus, eu quero estar de uma forma mais apresentável para que as pessoas na rua de repente não me confundam e acham que eu não dou importância à igreja. Eu falei: amém, irmão, se Deus tocou no seu coração, glória a Deus. Agora, se você faz isso porque eu estou lhe impondo, então você não está glorificando a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. A transformação verdadeira, ela começa de dentro para fora. E a gente precisa entender isso. Então ele diz: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Irmãos, algum de vocês duvida da conversão do eunuco?
que Filipe não mandou o eunuco tirar aquele colar chamativo? Aquele colar era muito chamativo, vocês viram? Pastor, o eunuco não tinha nem colar, não está na Bíblia, mas no filme está. Eu estou usando só um exemplo, né? Porque é isso, irmãos, as coisas vão acontecendo aos... Vem cá, qual de vocês entrou na escola e se formou no mesmo ano? Qual foi? Quando o Dylan entrar na alfabetização, ele já vai receber o diploma de 1º grau completo? Quando ele conseguir assinar o nome dele, ou ele vai ter que fazer 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, não sei nem como é hoje em dia, né? Então vai ter que fazer tudo certinho, irmão, para poder concluir o 1º grau. E na igreja o processo é semelhante. A gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Paulo chega a dizer que é de glória em glória. Então a gente tem que tomar cuidado. É difícil, irmão, sabe por quê? Porque a gente tem traumas do passado. A gente tem alguns traumas do passado, de pessoas que às vezes a gente achou que estava ficando crente e aí deu de ré. E aí acabou com tudo. E aí, meu filho, o mundo entrou, mais 7 demônios. Rapaz, eu investi tanto tempo e me desgastei que agora eu não quero saber mais disso. E vem cá, meu filho, você fez para Deus ou fez para a pessoa? É verdade. Se você fez para Deus, você perdeu alguma coisa? Não, você estava fazendo para Deus. O Senhor chega a dizer que quando você dá um copo de água, olha, tem minha garrafinha de água ali, alguém pode fazer uma obséquio, Maria? Do exército, você está imitando José, né, do exército, viu? É benção. É benção. Cadê a sua do exército, meu filho? Ele vai dizer, está lavando. É. Deixa eu beber minha aguinha aqui. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a religiosidade faz isso com a gente. Os traumas do passado precisam ser apresentados. Como eu estava falando com o irmão Fábio antes de começar, em oração. Amém. Né? As coisas do passado, muitas coisas que às vezes a gente até podia dividir com os irmãos, a gente ganha mais quando a gente fala com Deus. Amém. Eu sei que você e eu, nós temos muitos traumas do passado. A gente não chega na idade, né, que eu tenho. Vocês são bem mais novos, né? Eu tenho 41. Mas assim, a gente não chega nessa idade sem traumas, sem desilusões, frustrações. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você agora segue uma pessoa que nunca vai te frustrar. Quem é? Oh, glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Ele nunca vai te decepcionar. Amém. Então nele nós temos segurança. Amém. Uma das características de Cristo, junto com o Pai e o Espírito Santo, é justamente a sua imutabilidade. Ele não muda. O mesmo Jesus de 2000 anos atrás é o mesmo hoje e será para sempre. Tudo aquilo que ele falou há 2000 anos atrás continua valendo como se fosse hoje. Então aqui ele diz, versículo 19: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes, e aqui prestem bastante atenção, porque até hoje tem gente que tem problema nessa passagem, sabia disso, irmãos? Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Qual é o problema aqui? Vocês se lembram quando o apóstolo Paulo chegou em uma cidade, se eu não me engano, a gente estudou isso ontem. Paulo chegou na cidade de Listra, onde ele foi apedrejado, vocês se lembram? E aí quando ele estava pregando o evangelho, ele viu um paralítico que tinha fé para ser curado. Ele disse para aquele homem se levantar e andar, isso acontece, ele salta, e todo mundo começa a glorificar Cristo? Não! Começaram a glorificar os ídolos dele lá. Olha, os deuses desceram até nós. Então, o grande problema da igreja, irmãos, o grande problema desse relacionamento com os gentios, ou seja, todo aquele que não é judeu, é porque eles não tinham esse entendimento passado que os judeus já vinham com ele, de que existe apenas um Deus, que criou o céu e a terra. Esse conhecimento básico que os judeus já tinham, os gentios não tinham. Então era muito fácil para eles confundirem Jesus como mais um Deus, porque eles acreditavam em muitos deuses. Então a preocupação das pessoas aqui é justamente com essa religiosidade passada, que era vinculada à idolatria. Então eles dizem aqui, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações das idolatrias.
ou dos ídolos, bem como das relações íntimas ilícitas. Ou seja, o que é uma relação íntima ilícita? Tudo aquilo que acontece fora do casamento. Meu filho, você, pastor, eu estou namorando. É mesmo, meu filho? Então comece a orar. Para Deus te revelar que esse negócio de namoro cristão não é de Deus, não. Ele tem que orar. É seu marido, é sua esposa. Então vamos fazer o que Mateus e a irmã Fabiana estão fazendo. Vai no cartório, já pergunta a ela como é o perrengue, né? Chega lá, dá o nome, pensa que vai casar no dia. Não, aqui é só para assinar, falta 30 dias ainda, né? Então, aqui ele estava dizendo porque no passado, principalmente entre os gentios, existiam muita imoralidade. Olha a gente aqui. Hoje em dia, é a coisa mais comum a imoralidade. Imoralidade dentro da igreja evangélica. Você vai encontrar pastores que estão na terceira, na quarta, na quinta esposa. E às vezes acham que não tem nada demais. Você vai ver dentro de igreja evangélica, o irmão José conhece um jovem, né? E eu também já conheci alguns, que estava namorando a quarta menina na mesma igreja. Eu digo, e o pastor dessa igreja nunca falou nada? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Que é isso? Que brincadeira é essa? Não. Esse negócio de menino e menina é muito sério. Esse negócio de homem e de mulher é muito sério. Principalmente se as pessoas não quiserem levar isso a sério, amém, mas nós levamos. Enquanto cristãos, nós levamos. Então ele diz aqui, se abstenham dessas contaminações. Existia tanta imoralidade, irmãos, que uma espécie de adoração aos deuses antigos era até a imoralidade. Por isso que as festas aos deuses antigos eram sempre festas regadas com bebida e música. Quem se lembra do bezerro de ouro, lá do livro de Êxodo? O que eles estavam fazendo? Bebendo e se alegrando. Então, as festas aos deuses idólatras parecem muito com as festas juninas, né? Imagine uma pessoa dizer que é a festa de São João. Você já imaginou João Batista vendo alguém fazendo uma festa no nome dele? Cheio de imoralidade, de bebida, de um monte de coisa que ele nunca tocou, porque ele era nazireu desde o ventre, nunca tocou numa bebida, e o pessoal enche a cara de licor. É para João Batista. Como é a história, meu filho? Olha que povo doido, não é assim, irmão? Natal, olha o pessoal fazendo um monte de bobagem. Nascimento de quem? De Jesus, aquele que é santo, santo, santo. Então aqui a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer essa perigosa mistura das coisas santas com as coisas mundanas. O que é santo, irmão, não se mistura com o que é mundano. Ó, o patamar é lá em cima. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz: se já ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas que são do alto. Então ele diz: nada de relação íntima ilícita, e nem da carne de animais sufocados e do sangue. O animal sufocado e o sangue, irmãos, essas regras fazem parte da lei cerimonial judaica. Qual era o problema? O problema, irmãos, é que muitas vezes isso podia representar uma ofensa ao irmão. Podia representar uma provocação. Então vamos imaginar que eu sei que a irmã Gisele não come carne, né? Você come, né, minha irmã? Graças a Deus. Mas vamos imaginar que a irmã não come carne. Aí a gente vai fazer uma festa para a chegada da irmã, e aí o irmão com a mão vai na fazenda dele, mata um boi, faz um churrasco. Aí o Calmon está dizendo: eu só quero saber que fazenda é essa, porque eu não conheço. Então, ó, até caiu aqui, deixa eu pegar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se nós somos de fato cristãos, nós amamos uns aos outros. Então eu não vou fazer uma coisa que ofende o meu irmão. Os judeus, eles foram criados em determinadas regras dietéticas ou alimentares. Eles não podiam comer determinadas coisas, eles não podiam, tocar em determinadas coisas. E a partir de agora, eles estavam juntos com pessoas que podiam comer todo tipo de coisa, e não tem problema.
Mas para evitar esse tipo de contenda, para evitar uma discussão, para evitar uma mágoa, então o que é que a gente faz? Vamos se abster disso? Vamos encontrar o meio termo? E é importante perceber que esse momento não é um momento definitivo, esse é um momento de transição na história da igreja, onde a igreja está caminhando do judaísmo para uma igreja universal, que nada tem a ver com a igreja universal de hoje, em nome de Jesus. Mas a ideia de universal é a ideia de uma igreja que alcança o mundo inteiro de forma igual. Então, nesse processo de transição, eles tomam essa atitude, mas a gente vai ver dos lábios do próprio Jesus, que não é o que entra pela boca do homem que torna o homem imundo, mas é o que sai da boca dele, porque vem do coração. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele que falava tanto da graça, ele vai dizer: mas se o comer determinada coisa vai escandalizar seu irmão, então não coma. Pelo amor de Deus, não coma, porque o irmão vai ficar escandalizado. A irmã Gisele, por exemplo, aqui, está chegando. Vamos imaginar que a irmã Marcinha leve ela para comer acarajé. Acarajé? Idolatria. Meu Deus, não, a irmã chegou aqui e já está desviando. Oh, meu filho, acarajé, meu filho. Sabe, como é aqui? É feijão, é? Feijão, bate feijão assim? E frito feijão, colhe de dedê, né? Aqui o chega se ajeitou para poder explicar como é. A família dele, seu Leão que sabe do pai. A família dele fazia acarajé, seu Leão? Mas que já fez isso, não foi? Então você bate, né? Fala, qualquer coisa depois você ensina a receita, irmã Marcinha. Então não é o que você come. Agora, se você comer determinada coisa vai escandalizar alguém, o que é que você faz? Faz igual a José, não come. Por isso fica magrinho. Então o pessoal se escandaliza com tudo que José come, aí ele já toma logo a atitude, não vou comer mais nada. Tá todo mundo dizendo, né, José? Não vou comer mais. Vamos orar. Tava sendo vaquinho, tu come, que não tem esse problema. E como? E como, né, meu filho? Ô, Jesus. Então ele diz, versículo 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Por que Tiago está dizendo isso? Porque o evangelho ele era pregado nessa sistemática. Você vai perceber que ainda nesse capítulo 15 vai se iniciar a segunda viagem missionária. Então muitas cidades que os apóstolos chegavam existiam o quê? Sinagogas. E eram pregado o evangelho lá na sinagoga e depois pregava-se também fora da sinagoga. Então o que ele está dizendo é, existem pessoas que são também judeus hoje, que vão ouvir o evangelho e vão ser salvos. O irmão José mesmo, a gente está organizando uma viagem dele para Israel, aonde ele vai pregar lá na frente, onde tem a única parte do templo que ficou é o Muro das Lamentações. José vai pregar lá, né? Então a gente está organizando isso tudo. Inclusive ele já está fazendo o testamento. Brincadeira. Mas é isso, irmãos. Pessoas que são judeus podem se converter hoje? Claro que podem. Imagina um judeu que é daquele judeu assim. Outro dia eu encontrei uma pessoa com um kippá assim. Foi bem estranho assim para mim, né? Mas existem judeus, né? Então você encontra um judeu e de repente ele está lá no momento de oração dele, ele lê Isaías 53 e diz: ó, para isso, ó, para esses cristãos tão certo, eu vou nessa igreja lá da Boca do Rio, Dono das Pombas. Eu vi um crente, ele de José debaixo do João, pronto, vou lá, rapaz, eu vi o que esse camarada vai me dizer acerca de Jesus. Então pode se converter, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa mesma passagem também foi usada pelo apóstolo Paulo. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, todas as vezes que o livro de Moisés é lido até hoje nas sinagogas, o véu está posto sobre os olhos deles, mas quando eles creem em Jesus, o véu é removido. Então aqui eles estão dizendo justamente isso. A lei te leva a Cristo. Sem Cristo a lei não vai te ajudar em nada, a não ser a te condenar. Então agora, continuando, irmãos. Rapaz, esses meninos só estão quietinhos. Nem senti que eles estavam aqui, agora que eu vi, não é não? Rapaz, é porque, ó, é tudo com a roupinha de ovelhinha, rapaz. Dá uma alegria ser pastor assim, né?
Então, versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja. Olha que coisa, essa decisão foi tomada em quê? Com um acordo. Por quê, irmãos? Porque a gente tem que andar em unidade. Vamos imaginar que uma pessoa de repente não concorda com o que foi determinado aqui. O que ela vai fazer? Ela vai sair, ela vai voltar para o judaísmo. Por quê? Se você acha que o que está sendo pregado para você, a verdade de Cristo, não é verdade para você, então você vai ficar fazendo o que naquele lugar? Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, e enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, olha o perigo, pessoas que às vezes saem da igreja sem nenhuma autorização e vai pedir dinheiro, e vai dizer coisa, e vai fazer isso, olha o perigo. Por isso que na igreja tem que ter ordem e decência e tem que ter supervisão da liderança. Saíram de entre nós sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, né, irmãos? Homens que têm colocado a sua vida em risco. Versículo 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A quem que pareceu bem? A quem, irmão? Ao Espírito Santo. Olha que coisa. E a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sacrificados e das relações ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardar. Saúde. Olha que coisa. Tem gente que ele espirrou, foi? Não, irmão. Ele está desejando saúde. Saúde física e espiritual. Você já ouviu falar de uma expressão que muitas vezes a gente repete aqui? Sã doutrina. O que significa isso? Uma doutrina saudável, uma doutrina sadia, uma doutrina que faz bem à sua alma. Amém, Jesus. Você não é só esse corpo, graças a Deus pela vida do irmão Paulinho, que sempre nos lembra, ô alma! Ô alma! Né? Então Paulinho sempre nos lembra dessa outra parte que a gente esquece, é a alma. A gente é uma alma e tem um corpo temporário aqui na terra. Versículo 30. Já vou concluir, irmãos, o relógio está funcionando, fiquem tranquilos. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Olha que coisa linda, irmãos. A sã doutrina, ela conforta o coração e ela tira o fardo da religiosidade. A religiosidade é um fardo que a gente não vai conseguir carregar. Mais cedo ou mais tarde a gente vai descair. Os joelhos vão tropeçar. Porque nós não devemos caminhar dessa forma. Muitas vezes a pessoa diz, a minha cruz está pesada, né? Não, meu filho, você que está carregando errado. Quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Olha aqui, a ideia de profeta é aquele que prega. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Olha que coisa linda. O Espírito Santo já sabia o que ia acontecer. E você também, né? Mas nem Silas nem Paulo sabiam o que ia acontecer. Deus iria usar os dois juntos. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Ensinando e pregando a palavra do Senhor com muitos outros.
Não era só eles, existiam muitos outros que estavam juntamente com ele nesse mesmo ofício. Concluindo aqui, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades das quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Não é lindo isso, irmãos? A preocupação com a vida espiritual das pessoas. Amém. Qual foi a última vez que você perguntou a alguém pela vida espiritual dela? Amém. E aí, meu irmão Eric, como é que está a sua vida espiritual? Hein? Por que é que você está se encostando aqui no pescoço? E você, Jamerson, como é que vai a sua vida espiritual? Vai bem? Ih, é um problema. E você, José, que está escondendo-se atrás do púlpito, como é que está a sua vida espiritual? Mais ou menos. Ele viu que bem, o pastor que falou reprovou mais ou menos. É bom, irmãos, perguntar para o irmão: ei, meu irmão, como é que está a vida espiritual? Luta! A resposta é essa, irmão. Se você é crente, eu vou ler de novo com vocês o capítulo 14, o capítulo que a gente estudou ontem, versículo 22. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, como é que está a sua vida espiritual? Tribulação. Meu filho, e no dia que tiver tudo bem, fique com medo. Fique com muito. Pastor, hoje foi benção pura. Foi, pastor, benção pura. Os meninos em casa acordaram tudo cedo, fizeram as tarefas. Eu fui pro trabalho, recebi um aumento, recebi uma promoção. Ele recebe logo aí. Pastor, eu fui no médico, o médico disse que minha saúde tá ótima, tá jóia, que a minha dor na coluna passou. Tá tudo bem, pastor? Fique com medo, viu? Fique com medo quando tá tudo bem. Porque quando tá tudo bem, é porque você já caiu em alguma armadilha e nem percebeu. A vida do cristão, irmãos, é difícil. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, ele diz: é com muita dificuldade que o justo é salvo. É com muita o quê? É com pouca? É com mais ou menos? Não, meu filho, é com muita. Isso não significa, irmãos, que você não possa ter um dia tranquilo, não é isso. Mas até nas coisas, até as circunstâncias tranquilas ao nosso redor, elas não vão tranquilizar a nossa alma. Porque a gente está sempre perturbado por meio de pensamentos, preocupações, ansiedades. E devemos lutar o tempo todo contra essas coisas, usando os recursos que o próprio Senhor Jesus proveu para nós. Então aqui o apóstolo Paulo, ele é direcionado pelo Espírito Santo a voltar e ver aqueles irmãos, como é que eles estavam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Se lembra de João? Foi o que aconteceu com ele?